Vamos lá, bom dia pessoal. Hoje a gente grava a aula 7. Essa aula 7 é uma continuação do assunto números complexos que nós começamos na aula anterior. E na aula 6 nós conversamos um pouco sobre o porquê, né, dos números complexos, o porquê dos matemáticos se preocuparem, né, em aumentar esse conjunto de números. E fizemos alguns exercícios lá onde a gente resolvia o problema da raiz negativa, né, que é o primeiro problema pensado aí dentro dos números complexos. Nesses exercícios, né, da aula anterior, a gente percebia os resultados, né, sempre aparecendo de duas formas possíveis. Às vezes aparecia um resultado assim, por exemplo, menos 5i, né, raiz de 2i, qualquer coisa desse tipo assim, né? Ou apareciam resultados em duas partes, por exemplo, assim, ó, 2 mais 3i menos 5, né, mais raiz de 3i, alguma coisa desse tipo aí, né? Então, todos esses números que apareciam nos resultados, né, eram números complexos, né? Na verdade, nós vimos na aula passada que todos os números que a gente vai trabalhar agora são pertencentes ao conjunto dos complexos, mas esses aqui, principalmente, eram resultados aí de raízes negativas, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse formato dos números, né? O fato deles aparecerem às vezes só com o i assim, e às vezes aparecerem, né, dessa forma, em duas partes. Então a gente chama esse formato aqui, né, de escrita dos números complexos de forma algébrica dos números complexos, né? Nas próximas aulas nós vamos ver outros formatos de representação, né? A forma geométrica, vamos fazer um gráfico para representar o número complexo, né? A forma de par ordenado para o número complexo. Então nós vamos ver outras formas de representação. A forma trigonométrica do número complexo. Mas essa primeira forma é realmente a mais básica e mais usada nos exercícios. É importante a gente conhecer bem. Então estou separando essa aulinha 7 só para a gente conversar sobre esse formatinho do número. Então uma aula bem simples, bem curtinha, tá? Vamos lá, ó. A forma algébrica, então, do número complexo, né? Se a gente chamar o número complexo de z, a gente vai usar muito essa representação, tá? Vamos usar aí um z para representar o número complexo. Então, a forma algébrica do número complexo é essa daqui, pessoal, tá vendo? A mais bi, aonde esse a e esse b aqui são números reais. Tá? Números reais de qualquer tipo, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser raiz, fração, decimal, qualquer tipo de número real no lugar do A e do B aqui. Tá? E a gente vai ter então um número real que vai ficar separadinho e um número real que vai estar acompanhando a unidade imaginária, né? Nós vimos na aula passada aí. Então, esse número, essa primeira parte do número, né, na forma algébrica, onde não tem a unidade imaginária junto, a gente vai chamar de parte real do número complexo. Tá? E essa segunda parte que tem o i junto, nós vamos chamar de parte imaginária. Então, os números complexos eles podem apresentar essas duas partes, tá bom? Pode ser também que eles só tenham uma das partes, só a parte imaginária ou só a parte real. Bom, então pode acontecer de ter, né, tudo ou ter uma parte só. Então, vamos dar uma olhada agora no próximo, né, slide aí, onde existem alguns exemplos então de representação, né? Vamos ver aqui, ó. Não, está no próximo ainda. Aqui eu estou colocando para vocês, ó, que o número complexo, né, que não possui parte real, ele vai ser chamado de número complexo puro. Então, se ele não tiver o primeiro pedacinho, ele é chamado, né, vou escrever aqui para ficar mais fácil, ó. Então, no slide anterior, né, A mais BI. Então, quando ele não tem essa parte aqui, ó, quando esse A é igual a zero, isso daqui desaparece, ele fica só com essa parte, e aí ele é chamado número complexo puro. Eu costumo chamar de número imaginário puro, tá? Eu uso o termo número imaginário puro, quando ele só tem esse pedacinho do i.
E quando pode acontecer de ser o contrário, né? Dele ter, olha aqui, ó, ser um número A e aqui o B ser 0. Se o B for 0, some esse pedacinho e ele fica só assim, ó. E aí isso aqui é um número real. Bom, então, ou ele é, ó, nesse caso aqui ele é imaginário puro, né? Quando ele só tem a parte com o i, e quando ele só tem a parte sem o i, ele é um número real. Tá? Agora, se ele tiver as duas partes, né, aí ele é um número complexo normal. A gente não dá nome, né, não diferencia aí o nome dele. Tudo bem? Então é isso que eu vou mostrar aqui nesses exemplos. Dá uma olhadinha, olha. Então esse primeiro caso, olha, 2 mais 4i, ele tem as duas partes, né? A parte real e a parte imaginária. Então ele é um número complexo normal. Agora aqui, ó, esse segundo exemplo também, parte real e parte imaginária. Aqui ele inverteu o i de posição, a gente costuma deixar o i sempre no final, mas não faz diferença, porque se é uma multiplicação, né, aqui no i, aqui, isso aqui é uma multiplicação, ó, então não faz diferença colocar o i na frente. Mas é costume colocar como no primeiro caso, tá? O i no final sempre. Também tem as duas partes, então é um número complexo normal. Agora veja aqui, ó, o terceiro exemplo, né? O número 6i, esse aqui é um número complexo só com a parte imaginária. Então, aqui ele está chamando de complexo puro. Acho que a gente pode usar, no lugar de complexo aqui, imaginário. Imaginário puro, tá? Então, número imaginário puro ou complexo puro. Agora, olha esse próximo aqui, o número 4. O número 4 é um número real, né? Ele também é um número complexo. Nós vimos que todos os números reais pertencem ao conjunto dos complexos, né? O conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos, tudo bem? Mas a gente pode chamar ele só de número real. Então, ele só tem o A, né? Por que será que... O que é esse número 4 se a gente pensar na forma algébrica, né? Então, veja, ó, a forma algébrica dele seria assim, ó. A forma algébrica não é A mais BI. Então, nesse caso, do 4, seria o A igual a 4 e o B igual a 0. Mas a gente não escreve 4 mais 0i, né? Então, a gente joga fora esse 0i, ó, nenhuma parte imaginária, então não precisa escrever. E sobra só o 4, tá? Então, todos os números reais, eles são, na verdade, assim, ó. A parte real dele, né, conhecida, aí, diferente de 0 e tal, e a parte imaginária dele 0. Então, se a parte imaginária é 0, ela desaparece, né, e fica só a parte real. Agora, mais um número aqui, ó, esse número só tem a parte imaginária, só tem o pedacinho com o i, aqui seria menos 1i, né? Então, só tem a parte do i, ele é complexo puro ou imaginário puro, né? E por último, uma última informação, isso aqui é mais uma observação, né? O i ao quadrado parece que é um número imaginário puro, igual ao anterior. Só que isso daqui, na verdade, é a definição da primeira aula. Vocês lembram na primeira aula que eu defini para vocês, ó, que i ao quadrado, na verdade, né, é menos 1? Né? Então, na primeira aula eu usei isso aqui a gente chama de relação, né, fundamental dos números complexos. Tá? Então, i ao quadrado é menos 1. Né? Eu escrevi dessa forma e escrevi também que a raiz quadrada de menos 1 é i. Duas formas de escrever a mesma coisa. Né? Então, se i ao quadrado é menos 1, então ele não é nada de imaginário aqui, ele é um número real, ele é menos 1. Tá bom? Então, só essa observação, esse caso aqui. Toda vez que a gente encontrar um i ao quadrado, né, numa conta, isso vai acontecer nas operações que nós vamos fazer com complexos, vamos tirar esse i ao quadrado da nossa conta e vamos trocar ele por menos 1. Bom, então sempre que aparecer o i ao quadrado, a gente pensa no menos 1, então um número real. E para fechar então essa aulinha bem curtinha, queria mostrar para vocês um exemplo, né? Então, nesse exemplo, ele fala o seguinte, ó, determine o valor real de x para que o número complexo, então, na letra A e na letra B são
duas perguntinhas, né? Eu quero saber assim, ó, quem tem que ser esse x, tanto na A como na B aqui, para que o número se torne da forma que ele está falando. Então, na letra A, por exemplo, eu quero que esse número complexo aqui, né, vejam que ele tem as duas partes, né, seja imaginário puro. Então, vamos lá, pessoal. O que é o número imaginário puro? Só lembrando aqui rapidinho, ó. Então, Z é A mais BI, mas o imaginário puro é aquele que só tem a parte imaginária. Então, ele não pode ter esse A aqui, ó, para ele ser imaginário puro. Então, a condição é que o A seja zero. Tudo bem? Então, essa é a condição para que esse número seja imaginário puro. E quem é o A aqui, né? Então, se a gente olhar bem aqui, o A é isso aqui, né, pessoal? Tudo que está sem o I aí é o A. Então, 3 menos 4x, que é o A, tem que ser igual a zero. Então, fazendo as passagens, vou passar o 4x para lá, para ficar tudo positivo. E o 4 passa dividindo, então x, ó, esquisito aqui, o x é 3 quartos, né? Então, se o x for 3 quartos, se eu colocar um 3 quartos aqui no lugar do x e fizer a minha continha, isso aqui vai dar zero, e aí o número vai ficar só 5i. Ah, esse 5i sim vai ser um número imaginário puro. Né? Então, resolvemos aí essa situação. X tem que ser 3 quartos para que essa parte desapareça e ele fique imaginário puro. Olha o segundo caso aqui. Agora eu quero que esse número, né, que também tem as duas partes, ó, né, ele seja real. Bom, para o número ser real, contrário do anterior, né? Então, se Z é sempre A mais BI, né, eu quero que ele seja real, só pode ter esse pedacinho para ele ser real, então esse aqui vai ter que desaparecer. E como é que desaparece esse pedacinho? Para desaparecer, o B tem que ser igual a zero, porque daí 0i, desaparece o i também e fica só o A, né? Fica só isso daqui, número real. Então vamos lá, vamos pensar que o B agora é igual a zero, né? Então vejam, ó, o B nesse número aqui é tudo que tem o i. Até coloquei um parêntese aqui para mostrar que tudo isso que está dentro do parêntese está multiplicando o i. Então tudo isso daqui é o B. Né? Então tudo isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui é o B. Nós vamos pensar que esse B aí tem que ser igual a zero, então x ao quadrado menos 81 tem que ser igual a zero. E vamos resolver. Então x ao quadrado é 81 e x é raiz de 81, que é mais ou menos 9, né? Então, duas respostas possíveis nesse caso, né? O x aqui ele pode ser um 9. Então, se eu colocar no lugar do x um 9, olha, 9 ao quadrado é 81, menos 81, zero, vai zerar aqui. E aí 0i desaparece tudo e sobra só um z igual a 3, que é um número real, como ele queria. Se eu pensar no menos 9, menos 9 ao quadrado também é 81, menos 81 é zero, 0i desaparece, e de novo z igual a 3, né? Número real. Gente, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Então, só mais um detalhezinho, né? A forma algébrica do número complexo. Os exercícios são todos baseados nesse exemplo, né? Lógico que muda alguma coisinha de um exercício para outro, né? Alguns exercícios ele vai colocar duas variáveis, vai colocar uma variável no A e uma variável no B aqui, um x e um y. Nós vamos precisar fazer duas continhas, né, para poder olhar o exercício, mas qualquer dúvida que apareça a gente conversa na correção, tá bom? Então, bom trabalho aí, né? Como eu falei na aula anterior, vocês vão fazer para mim os exercícios dessa aula específica, da aula 7, né? Então, nós vamos, vocês vão pegar aí do material de vocês, né, e vão fazer todos os exercícios da aula 7, tá bom? Então, valeu, até a próxima.